Em um mundo mergulhado em sombras e crenças antigas, onde as lendas se entrelaçam com a realidade, onde habitam criaturas assombrosas e enigmáticas, seres cujas crenças remontam a tempos antigos e estão envoltos em mistério, iremos explorar as criaturas de The Witcher e desvendar as origens reais que permeiam suas existências. Então prepare-se para embarcar em uma jornada em que descobriremos as origens ocultas e as inspirações que dão a vida a essas criaturas fascinantes. Nossa missão aqui é desvendar essas conexões e revelar os segredos escondidos nas entrelinhas da história, no Acervo Secreto. Bem-vindo ao Acervo Secreto. Andrzej Sapkowski, o renomado escritor de The Witcher, possui uma habilidade singular de mergulhar os leitores em um mundo repleto de criaturas fantásticas e lendas intrigantes. Criaturas que trazem terror e mistério há séculos, enraizadas em lendas antigas, folclores e mitos de diferentes culturas. Então, agora veremos 10 criaturas mitológicas que estão presentes na saga The Witcher. Mas antes de começar, eu queria fazer um pedido. O Acervo Secreto é um canal recente no YouTube e está buscando expandir sua comunidade de inscritos e conta com a sua ajuda para isso. Se você gostar desse vídeo e ainda não for um inscrito, considere se inscrever no nosso canal. A sua inscrição será de grande valor para nós. Agora, vamos pro vídeo. Em 10º lugar, Grifo. O grifo é associado a várias civilizações antigas, como o Egito, Elão, Mesopotâmia, Síria e Anatólia, e faz parte de uma grande família de seres híbridos alados presentes nessas culturas. No Egito Antigo, o grifo era uma figura com características do leão, falcão e esfinge, desempenhando a função de proteger os faraós e sendo guardiões de lugares sagrados. A figura do grifo foi introduzida na cultura minoica e na Grécia continental, adquirindo a forma clássica ocidental de um híbrido de águia e leão. No mundo clássico, os grifos eram frequentemente associados à realeza, à coragem e à proteção. Na Idade Média, o grifo continuou a ser popular, aparecendo em bestiários, obras literárias e até em brasões da aristocracia. Nos livros da saga The Witcher, o grifo é retratado não apenas como uma figura prestigiada, mas também como uma ameaça real para os habitantes do continente, lançando ataques impiedosos do céu contra caravanas e embarcações, pegando os tripulantes desprevenidos sem qualquer chance de defesa. Em 9º lugar, o Troll. Dentro das ricas narrativas do folclore escandinavo, surge a figura lendária do Troll, uma figura mítica antropomórfica que evoca tanto a monstruosidade dos gigantes quanto a selvageria dos ogros. É dito que esses seres habitam as profundezas da floresta, das montanhas, das cavernas e grutas subterrâneas, criando um mundo secreto e misterioso. O Troll possui orelhas e narizes descomunalmente grandes. Essas características peculiares conferem a eles uma aparência grotesca e imponente. Essas lendas também descrevem certas particularidades associadas a essas criaturas. Segundo os contos, os Trolls são conhecidos por se transformarem em pedra quando expostos à luz do sol, um atributo que os torna vulneráveis e limita suas atividades durante o dia. Em 8º lugar, Leshy. O Leshy é uma entidade mística eslava que desempenha o papel de guardião da floresta e dos animais selvagens. Geralmente ele se manifesta como um ser alto. Seus cabelos e barbas são compostos de gramas vivas e cipós, e às vezes é retratado com uma cauda, cascos e chifres. É dito que o Leshy possui a capacidade de se transformar em qualquer forma. Um Leshy pode ensinar os segredos da magia para os seres humanos que o ajudar. Agricultores e pastores fazem pactos com o Leshy para proteger suas colheitas e rebanhos desde tempos imemoriais. Eles são seres extremamente maliciosos, emitindo choros terríveis e imitando vozes de pessoas próximas para atraí-las. Ele costuma espreitar nas densas copas das árvores como um predador impiedoso. Sua habilidade única de reproduzir os sons melódicos dos animais da floresta confunde suas potenciais presas e as atrai para uma emboscada mortal. Em 7º lugar, Lobisomem. O lobisomem, também conhecido como licântropo, é uma figura lendária presente em diversas culturas ao redor do mundo. A lenda do lobisomem remonta à mitologia grega,
com histórias de transformações humanas em lobos como uma punição divina. Essa transformação confere a ele uma resistência extraordinária, exceto quando expostos a objetos feitos de prata, como a famosa bala de prata. A lenda do lobisomem é uma expressão cultural presente em diversos povos e regiões, com modificações e variações em cada uma delas. Já na saga The Witcher, a maldição é a forma mais comum de se tornar um lobisomem, mas também há casos em que a habilidade de se transformar é de nascença e transmitida por herança genética. A mudança de forma pode ser voluntária em alguns casos, mas em outros é totalmente incontrolável, sendo desencadeada pelo ciclo lunar completo. É interessante observar que existem lobisomens capazes de manter sua consciência humana, mesmo quando assumem a forma de lobos. Em sexto lugar, Silvanus. Silvano era um deus venerado na Roma Antiga associado às florestas. Antes de ser cultuado com esse nome, ele era conhecido como Deus Fauno ou Pan na mitologia grega. A origem de Silvano é envolta em mistérios e poucas informações claras sobre sua genealogia são conhecidas. Alguns autores descrevem como filho de Saturno, mas as origens exatas de seu culto permanecem obscuras. Ele era um deus cuja principal função era proteger as atividades pastoris, venerado como guardião dos bosques, e atribuía-se a ele a primeira divisão de terras em propriedades nos campos. Silvano era conhecido por sua propensão a assustar os viajantes solitários. O culto a Silvano era bastante significativo em Roma, com a existência de santuários dedicados a ele. Seus sacerdotes ocupavam uma posição de destaque dentro da estrutura religiosa das cidades e desfrutavam de uma grande reputação. Segundo relatos, os romanos receberam esse culto dos Pelasgos, que são um povo pré-histórico que habitava a região do sul da Península Itálica antes da chegada dos povos indo-europeus. Em quinto lugar, Súcubo. O súcubo é uma personagem mitológica e popular geralmente representada como um demônio de aparência feminina. Ele invade os sonhos dos homens com o objetivo de ter relações e roubar a sua energia vital. Eles tendem a ficar mais fortes e mais ativos durante as épocas de transição de lua cheia. A aparência e as características do súcubo variam, mas geralmente são descritos como sendo extremamente bonitos e sedutores, com asas de morcego e outros traços demoníacos como chifres e cascos. Os homens seduzidos por um súcubo são drenados até a exaustão ou até perderem a sua vida. Essas criaturas são associadas a doenças e tormentos psicológicos, causando pesadelos em suas vítimas. As lendas sobre os súcubos têm origens em diferentes períodos e contextos históricos, aparecendo em diversas culturas. No Oriente Médio, é retratada como uma mulher bonita e sedutora que atrai homens que cometem adultério e só pensam em uma coisa. Em quarto lugar, Vampiro. O vampiro é uma criatura mitológica que se alimenta do sangue dos seres vivos. Embora existam relatos de entidades vampíricas em diferentes culturas, o termo vampiro se popularizou no início do século XIX. Em algumas tradições, diziam-se que os vampiros eram bruxos ou pessoas que se rebelaram contra a igreja em vida. Foram desenvolvidas várias práticas culturais para impedir que um ente querido falecido se tornasse um vampiro. Em muitas culturas, o enterro do corpo de cabeça para baixo era comum, e também cortavam os tendões das pernas para que não houvesse risco deles saírem da cova. Existem vários itens capazes de afastar essas entidades. O alho é um exemplo conhecido, assim como crucifixos, rosários e água benta. Muitas crenças afirmam que o vampiro não pode entrar em uma casa sem ser convidado pelo proprietário. Os métodos de destruição dos vampiros variam, mas o empalamento é citado como o mais comum em culturas eslavas. O uso de estacas de madeira para perfurar o coração também é mencionado em várias tradições. Em terceiro lugar, o Kraken. O Kraken é uma criatura lendária mitológica nórdica. Era descrito como uma espécie de lula gigante que ameaçava os navios. Acreditava-se que ele habitava as águas mais profundas do mar da Noruega, podendo migrar por todo o Atlântico Norte. Ele tinha o tamanho de uma ilha e cerca de 100 tentáculos. O Kraken tinha fama de destruir embarcações, tornando-se tão temido pelos marinheiros quanto as ferozes serpentes marinhas. Segundo lendas, a lula gigante teria sido um grande erro do deus Poseidon, e posteriormente rejeitada e banida para as profundezas do oceano como punição.
Desde então, o Kraken é relembrado por sua rejeição e fracasso, e por isso vivia com raiva e sede de vingança, destruindo todas as embarcações que estivessem em seu território, usando seus tentáculos e criando redemoinhos para afundá-las. Em segundo lugar, Jinn. O Jinn, ou gênio, é uma entidade sobrenatural presente na religião pré-islâmica e muçulmana, ocupando um papel intermediário entre os seres angelicais e os humanos. Essas entidades são associadas ao bem e ao mal, exercendo a influência sobre o destino de pessoas e lugares. Os Jinn são descritos como seres feitos de ar, fogo e capazes de assumir qualquer forma. Eles residem no ar, no fogo, na terra e em objetos inanimados como pedras, lamparinas, garrafas vazias, árvores e até ruínas. Os Jinn são fortes e astutos, embora inferiores aos anjos caídos. A relação dos Jinn com os seres humanos varia. Os Jinn são responsabilizados por doenças e acidentes diversos. Aqueles que conhecem os procedimentos mágicos necessários para lidar com o Jinn podem utilizá-lo em seu benefício próprio. Segundo a mitologia, os Jinns foram criados antes da criação de Adão e desfrutavam de uma posição elevada no paraíso. No entanto, após a criação de Adão sob a liderança de Iblis, os Jinns se recusaram a se curvar perante a nova criatura. Como punição, foram expulsos do paraíso, tornando-se entidades perversas e asquerosas. Em primeiro lugar, dragões. Os dragões são criaturas presentes nas mitologias de várias culturas ao redor do mundo, especialmente nas tradições chinesa e europeia. Eles são frequentemente retratados como grandes animais com aparência reptiliana, semelhantes a enormes lagartos ou serpentes, podendo possuir asas, escamas, plumas, habilidades mágicas, sopro de fogo, entre outras características. Devido ao seu tamanho relativamente grande, é comum que essas criaturas apareçam como adversárias mitológicas de heróis lendários ou até mesmo deuses de grandes epopeias narradas pelos povos antigos. As representações mitológicas mais antigas de dragões são encontradas em pinturas rupestres e aborígenes pré-históricos na Austrália, datadas de aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo. Com base em mitos semelhantes de povos contemporâneos, acredita-se que esses dragões provavelmente eram reverenciados como deuses responsáveis pela criação do mundo, sendo vistos de forma positiva pelo povo. A imagem mais conhecida dos dragões deriva das lendas europeias, celtas e germânicas, mas a figura do dragão é recorrente em quase todas as civilizações antigas. Há presença de mitos sobre dragões em diversas outras culturas ao redor do mundo, desde dragões com forma de cobra e crocodilo até serpentes emplumadas adoradas como deuses pelos astecas, passando por grandes lagartos na Polinésia e diversas outras variações e formas, tamanhos e significados. Na China, a presença de dragões na cultura remonta a uma época anterior ao desenvolvimento da linguagem escrita e persiste até os dias de hoje, sendo o dragão considerado um símbolo nacional chinês e eram reverenciados como seres divinos. Cada cultura possui sua própria interpretação e significados associados aos dragões, mas, de maneira geral, eles são vistos como criaturas poderosas e sagradas, tornando-se um símbolo atemporal de poder, magia e mistério. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Deixe seu comentário, ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, se você conhece The Witcher e acha que faltou alguma criatura importante, coloque aqui nos comentários. Desde já agradeço por você ter ficado até aqui. Vejo vocês na próxima vez que abrir o acervo secreto. Até lá.